Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero me apresentar, eu sou Celso Beretti, eu sou missionário em tempo integral, trabalho em tempo integral para pregação da palavra, para evangelização, várias frentes de missões, né? Nós temos missões aqui no Brasil, temos missões lá na África, também trazemos missionários de outras partes do mundo para o Brasil. No próximo mês de julho, nós embarcaremos para a nossa 15ª missão em solo africano. Iremos para a Tanzânia, África Oriental. Já estivemos também em Gana, Ruanda, Quênia, África do Sul, Romênia, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, enfim. E também já trouxemos missionários também lá da África, dos Estados Unidos, Trinidad. Enfim, a gente também sou escritor, tenho 5 livros já publicados, e já estou trabalhando no novo livro agora, deve sair em breve. São várias frentes de missões que nós atuamos. Com muita alegria, eu faço parte aqui da Paróquia Santa Inês, aqui de Balneário Camboriú. Então, e sempre que a gente vai em missão, nós temos uma carta de permissão, de recomendação do nosso arcebispo, Dom Wilson, né? Ninguém é missionário por conta própria, missionário ele é enviado pela igreja. Com muita alegria recebi o convite para estar com vocês hoje aqui. E nós vamos falar então sobre esse tema maravilhoso: fé, esperança e caridade. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz que o meu justo viverá pela fé. Jesus ele afirma algo muito impressionante. Ele diz: quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Fé na Bíblia, fé e esperança, elas praticamente se confundem. Se nós pegarmos Hebreus capítulo 11, versículo 1, ali diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. E por isso que a própria palavra diz que as coisas que nós vemos são passageiras e aquelas que são eternas são invisíveis. E muitos, quando falam daqueles que viveram pela fé, diz que eles caminhavam como se vissem o invisível. E aqui nós vamos entrar naquilo que é o centro da fé, da esperança e da caridade. O desfecho desse tríplice eixo do bem: fé, esperança e caridade. O que é? A vida eterna. A vida eterna. A fé, qual é a coisa mais, ou vamos dizer, qual é a maior promessa de Deus para uma pessoa que tem fé? Jesus diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. E quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, desconfiaram da bondade de Deus e pecaram, eles foram privados da glória de Deus no paraíso.
E nós todos, porque em Adão a humanidade inteira é como se fosse um só homem, nos ensina São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. E toda a humanidade se tornou objeto da ira divina, nos tornamos inimigos de Deus. Já pensou? Inimigos de Deus, objetos da ira divina, e nos tornamos réus de um crime inafiançável, réus de morte. Você conhece bem aquilo que Deus falou para os nossos primeiros pais, né? Vocês não comam do fruto que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. E aqui, meus irmãos, olha, quero dizer uma coisa: você quer ser feliz na vida, e você quer entrar na vida eterna? Então a coisa mais importante é você crer que Deus é veraz. Deus não é homem para mentir. A primeira coisa que a fé realiza no nosso coração, é essa convicção de que Deus, Ele merece toda a confiança. Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Tudo que Deus fala se cumpre rigorosamente. Deus não é sim agora e daqui a um minuto Ele é não. Não, Deus, Ele é imutável, Ele não volta atrás da sua palavra. Então, e aqui está o grande problema de uma pessoa que perde a fé. Ela não mais dá crédito à palavra de Deus, e não mais vive de acordo com aquilo que Deus ordena, correto? E fazendo isso, ela põe em risco a sua salvação. Por isso que Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E aqui nós temos que lembrar uma coisa muito importante. A fé, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós temos um problema. O homem tem um problema. Qual é o maior enigma? O maior enigma da vida de um homem? Eu lembro que eu estava pregando lá, eu fui uma vez em Roma, faz uns 4, 5 anos, aí eu comecei a pregar na Praça de São Pedro, lá, junto com um outro missionário americano, David Scott Johnson. E aí, nós estávamos pregando ali para o povo, aí tinha um grupo lá de, se não me engano, australianos, e nós pregávamos em inglês. Aí eu perguntei qual é o maior enigma da vida de um homem, né? Aí o rapaz respondeu: é a vida. Eu falei: não, o maior enigma é a morte. Não existe maior enigma para um ser humano do que a morte. E se nós fizermos uma análise bem honesta, bem sincera, tudo que nós fazemos nesta vida, tudo que o homem faz, toda a cadeia produtiva, tudo, absolutamente tudo, tem uma só meta: afugentar o espectro da morte. Pode perceber. A indústria que mais vende, que mais lucra, qual é a indústria? É a indústria da morte, correto? É a indústria cosmética, porque o cosmético, ele é uma tentativa inconsciente da gente adiar o máximo possível o dia da morte, né? Então, a ilusão que a gente tem vai ficar jovem para sempre, certo? É a indústria alimentícia, porque a gente sabe que se não comer a gente morre. É a indústria do remédio, se não tem remédio a gente morre. É a indústria da segurança, não é verdade? Correto? Então, a gente vai comprar o carro, tem, qual é a estabilidade? Tem ABS, tem EBS, tem 7 airbags, tem isso, tem aquilo. A gente não quer morrer, né? Então, tudo que a gente faz, por que o dinheiro é tanto importante para a gente? Porque o dinheiro nos dá uma sensação de que a gente pode ludibriar a morte, podemos passar a perna na morte, correto? Isso é uma ilusão, né? Porque a morte, assim como os impostos, né, ela é inevitável. A Bíblia diz que tanto morre o tolo quanto morre o sábio, correto? Então, a questão não é a morte, meus irmãos, porque todos nós sabemos que um dia estaremos dentro de um caixão, correto? Embora a gente sempre ache que a morte é só para os outros, não é? Não é verdade?
E a gente já, não, a morte é para os outros, não é para mim. E aí, a questão é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. O que vem depois da morte? É uma pergunta. É uma pergunta que nós não podemos nos eximir de responder. Mas como nós não sabemos o que existe para além das misteriosas portas da morte, nós precisamos de alguém que veio de lá. Certamente não é alguém reencarnado, viu? Não existe a reencarnação, porque a Bíblia diz que está determinado que o homem morra uma só vez e em seguida vem o juízo. Mas quem é que veio de lá então para nos revelar? Jesus! Jesus desceu do céu. Jesus, ele desceu do céu, ele deixou o seu trono de glória e ele armou a sua tenda no meio de nós, ele se encarnou. Jesus existe desde toda a eternidade, ele foi gerado, não foi criado, ele é consubstancial ao Pai. Então ele veio, por isso que ele diz, aquele que é de cima é superior a todos, certo? Então Jesus, ele veio do céu, ele veio do além, e fez a sua morada no mundo do aquém, correto? Para quê? Para nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. O problema do pecado, o salário do pecado é a morte. E ele veio justamente para quê? Para destruir o império da morte, para sepultar a própria morte, e para gerar em nós o quê? Esperança. Esperança de quê? De nós entrarmos na posse da glória de Deus. Porque, ora, entramos na posse da glória de Deus. E aí eu pergunto para você, qual é o maior desejo do seu coração, além de querer ganhar na Mega Sena? Qual é o maior desejo do seu coração? Eu vou responder. O maior desejo do coração do homem é viver eternamente. É viver eternamente. É o maior desejo do coração do homem. Por isso que a Bíblia, lá em Jó, diz que o homem dá tudo para salvar a sua pele. Ele dá tudo para salvar a sua pele. E o maior desejo do ser humano, agora existe um problema. É um desejo inscrito no coração do homem, mas fora das suas possibilidades. Correto? E quem é que vai solucionar esse enigma? É o Pai. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Correto? E nós temos uma passagem aqui que daria, se o Mel Gibson, que fez aquele filme maravilhoso, A Paixão de Cristo, certo? É um filme que vale a pena assistir agora na Quaresma, Paixão, do Mel Gibson. Se ele lesse aqui João capítulo 5, ele fala aqui, olha só, não vos maravilheis disso, vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, a gente passa aqui na frente dos cemitérios aí, eu fico imaginando essa cena, todos os que se acham nos sepulcros, diz aqui, sairão deles ao som da sua voz. Da voz de quem? Do Filho de Deus, de Jesus. Os que praticaram o bem irão para onde? Para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Você imagina essa cena? Todos os que se acham nos sepulcros, todos, meu pai faleceu, vai sair do sepulcro aqui na Barra, vai sair a som da voz de Jesus, e o corpo ali, ele vai se unir à alma, que já está no céu ou no inferno, já está no céu ou no inferno, é a ressurreição final. E aqui, amados, os que praticaram o bem, ou seja, caridade, porque nós seremos julgados
Então temos a fé faz com que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, tudo que o credo professa, correto? Cremos na vida eterna. Tem gente que não crê, tem gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus, tem gente que olha para Jesus como se fosse apenas um bom moço, um grande líder, um grande psicólogo, certo? Mas não crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós cremos que Jesus desceu do céu, morreu pelos nossos pecados, cancelou a nossa culpa, aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam. Está lá, Colossenses 2. Tinha um documento escrito contra nós, de Celso Berete, réu de morte. Réu de morte. O veredito: salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele na cruz, ele encrava esse documento, ele abole o documento escrito contra nós e ele abre para nós as portas da eternidade. Irmãos, e isso suscita em nós o que? Esperança. Esperança de quê? De que a nossa luta não é em vão, de que vale a pena a gente ser santo, que vale a pena a gente lutar pelo Evangelho, vale a pena a gente perseverar enquanto todo mundo desiste, vale a pena a gente ir contra a maré, vale a pena a gente ser casto, vale a pena nós sermos honestos, não podemos ser discípulos do pecado dos outros, irmãos. Vale a pena nós investirmos tudo que nos é possível no reino de Deus, vale a pena, porque a esperança não engana, diz São Paulo. Nós somos salvos pela esperança. Uma pessoa que perdeu a esperança, ela não luta mais, ela declara a sua própria morte, correto? A pessoa que não espera mais, ela não faz mais nada para alcançar aquilo que ela não espera, verdade? Pronto, morreu. É a pessoa que já aceitou a derrota, aceitou a morte, aceitou. Então nós somos salvos pela esperança. É isso que o demônio quer roubar de nós. O diabo, coisa ruim, ele quer roubar nossa esperança. Ele mostra o mundo, ele mostra essa realidade medonha do mundo, né? Tudo que essa podridão do mundo, e diz: olha, não tem jeito, Deus está morto, vamos lá, vamos fazer o que todo mundo faz, né? Vamos adulterar, vamos roubar, vamos matar, vamos possuir droga, quem pode mais chora menos. Então ele quer nos convencer de que é inútil esperar uma vida eterna, uma recompensa eterna. Aí a pessoa, ela se entrega ao pecado, ela faz o que todo mundo faz, porque perdeu a esperança na palavra de Deus. E a esperança nos move a quê? A caridade, correto? Nos move a sermos caridosos. Por quê? Porque a caridade, ela é o vínculo da perfeição, é o vínculo da perfeição. Aqui diz São Paulo fala que, eu vou ler primeiro Romanos 5, que fala da fé, diz assim: justificados, pois pela fé temos a paz com Deus. Lembra que eu falei que por causa do pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos o quê? Inimigos de Deus, réus de um crime inafiançável. Agora, justificados, pois pela fé temos a paz com Deus. Veja, Jesus, ele fez justiça em meu favor, em seu favor. Veja, o pecado foi uma ofensa contra quem? Contra Deus, correto? Agora, se eu pecar aqui contra esse meu irmão aqui, eu chego para ele e faço uma injustiça contra ele, causo um dano para ele, certo? Agora, depois eu me arrependo, mas aí eu vou dizer assim: não, eu preciso do perdão do meu irmão. Mas enquanto ele não me der o perdão, não há justiça. Mas eu vou pagar $1 bilhão para conseguir o perdão dele no lugar dele. Não, enquanto ele não me der o perdão, a justiça não foi executada. Então, como o pecado foi uma ofensa contra Deus, unicamente Deus poderia perdoar. Mas como o homem não tinha como ir até Deus, o que Deus faz? Ele vem até o homem. Jesus desce do céu e ele
cancela, paga o preço da nossa culpa. Ele assume para si a nossa culpa e Ele morre em nosso lugar. E quando Ele ressuscita, Ele nos ressuscita para uma vida nova, um homem novo, uma mulher nova. E aqui, irmãos, justificados, pois, pela fé, ou seja, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, irmãos. Aqui que está o problema. Não basta começar bem, é preciso terminar bem, correto? Não adianta um navio ser cheio de, igual o Titanic, maravilhoso, um navio, agora vai lá e chega perto ali do porto, ele afunda, ou então a pessoa, um navio cheio de carga preciosíssima, chega perto do porto e perde a carga. Não tem que, a pessoa tem que terminar bem. Por isso a firmeza, perseverança. E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida. Irmãos, olha, a coroa, nós temos, pensa no dia da nossa morte, o que acontece, meus irmãos? O catecismo diz que no dia da morte, o que acontece? A alma se desprende do corpo e imediatamente ela se apresenta diante do tribunal de Cristo. E ali o que acontece, o que a gente chama de juízo particular. E ali cada um naquele momento já recebe uma sentença da boca de quem? Da boca do juiz dos vivos e dos mortos. E aí o que acontecerá? Essa sentença vai ser de acordo com o quê? Com as nossas obras. Cada um será julgado de acordo com as suas obras. É o que está escrito, o que está escrito no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21 fala assim, olha aqui, olha, abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. Todos nós temos o livro da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras, irmãos. Segundo o quê? Aí eu fico imaginando esses sem vergonhas, esses ladrões, esses corruptos, esses envenenadores de mentes e corações lá da rede esgoto de televisão, que obras esses homens vão apresentar no dia que estiverem diante do tribunal de Cristo, meu Deus. Eu fico pensando naquele sujeito que foi o fundador da revista Playboy, o Hugh Hefner, não é? Que perverteu mentes, corações de milhões de pessoas e continua, morreu. Que obras diante de Cristo, meu filho, que obras você tem para me apresentar? O que está escrito aqui no seu livro da vida, meu irmão? Meu Deus, claro. Mas a pessoa pode ter se convertido no final da vida ali, no momento. É muito difícil. Então é preciso a gente tomar uma decisão hoje. Eu vou me converter agora, eu vou romper com o pecado agora, eu vou começar a fazer boas obras agora. Porque Jesus ali diz, olha, não importa se o operário começou a primeira hora, se começou ao meio-dia, ou se começou ao meio da tarde, cada um vai receber o mesmo pagamento. Mas irmãos, tome uma decisão, começa a viver aquilo que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. E aqui quando falo das obras de Deus, é tudo, envolve toda a obra de caridade, de levar esperança para as pessoas, de levar fé às pessoas, correto? É a pregação da palavra, é o alívio da pobreza. Nós agora mesmo fizemos uma campanha para comprar um colchão para uma varredora de rua, que estava dormindo no chão. Conseguimos comprar um colchão chique mesmo, viu? Já entregamos. Aí um amigo meu, fabricante de
móveis, fez um box bonito, muito bonito, bem rapado. Então agora está dormindo lá igual uma rainha, né? Dormindo no chão frio. Então, irmãos, você dá um sorriso para uma pessoa, você dá uma palavra, né? Você ser mensageiro da esperança. Você ser não mensageiro da desgraça, mas mensageiro da esperança. Levar Cristo para as pessoas. E aqui diz que os mortos foram julgados conforme estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. Certo? A segunda morte, e todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Olha, não brinque com a sua salvação. Não brinque com a tua salvação, irmão. No inferno não há mais arrependimento, não há mais redenção, não há mais confessionário, não há mais boas obras. No inferno só existe remorso, desespero, blasfêmias, maldições. Pesquise na internet, visão do inferno segundo os santos. De acordo com os santos, tem lá Santa Faustina, que teve a visão do inferno, Ana Catarina Emerite, São João Bosco, Santa Francisca Romana, os pastorinhos de Fátima, tem uma infinidade de visões do inferno. Mas não brinque com o pecado, irmãos. Não podemos brincar com o pecado, porque não existe pecado inofensivo. Sabe o que é inocência, irmão? O que é inocência? É você estar livre daquilo que é nocivo. Inocere, certo? Inocere, ou seja, sem nocividade. Nocivo, inocência, ou seja, sem, o prefixo i é não, né? Sem. Inocência, ou seja, você está livre daquilo que gera um dano, gera um prejuízo para a tua alma. Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Até teve um caso aqui, eu creio que é verdade. Teve um sujeito aqui do oeste do estado, que foi lá para a Amazônia e se encantou lá com um filhote de sucuri, né, achou bonitinho, tal, não tem veneno, né, dá para pegar, vou levar para casa. Levou para casa, alimentou, cuidou, exibia com orgulho, e a cobra foi crescendo, e eles brincavam e deixavam rolar em cima da cama, e aquela cobra ficou com 7 metros de comprimento, e um dia ela, faminta à noite, ela não encontrou comida, adentrou o quarto onde estava o seu dono, envolveu o dono, estrangulou, sufocou, matou e engoliu inteiro. Irmão, se a pessoa alimenta o pecado cedo ou tarde, esse pecado vai devorar a pessoa. Mas aqui, irmãos, olha só que coisa linda. Coisa linda. A Bíblia também diz, Romanos capítulo 8, de agora em diante, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós chamamos Jesus Salvador. Ele nos salvou, Ele nos arrancou das garras do diabo e nos transportou para o seu reino celestial. Então nós temos a certeza da vida eterna. Podemos não ter a certeza de que seremos salvos, mas temos a certeza que se nós nos perseverarmos no caminho da verdade, na fé, na esperança e na caridade, nós vamos alcançar a salvação. Se não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, nós vamos entrar na posse da vida eterna, e nós vamos viver na presença de Deus por toda a eternidade. Irmão, quanto é que dura a eternidade? Quanto é que dura a eternidade? Meu Deus, é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, não tem fim, não tem fim, não tem fim, e não acaba, e não acaba, e não acaba, e é para sempre e não acaba. Uma vez perguntaram para um professor, né, de teologia, professor, um seminarista perguntou, professor, qual é a duração da eternidade? Aí o professor, você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre. O diamante, vocês sabem, é o material mais duro que existe no universo, né? Natural, certo? Pode ter um artificial, mas o natural é o diamante. Aí
Você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre. A cada 1 bilhão de anos vem um passarinho e dá uma bicadinha. Quando esse passarinho conseguir esfacelar esse diamante, fazer ele pó, aí vai ser o começo da eternidade. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão hoje. Sermos santos. Sermos santos. A qualquer custo. Não vale a pena o pecado. Não vale a pena nenhum mal. A vida eterna é eterna. E deixa eu dizer uma coisa. A vida eterna, diz alguns teólogos, que é você conhecer a Deus sem nunca chegar a conhecê-lo totalmente. Porque Deus é tão imenso, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão inefável, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para conhecê-lo. E esse conhecer a Deus é um gozo tão grande, tão maravilhoso, que a Bíblia fala, delícias eternas à vossa direita. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém jamais experimentou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, em pouco tempo, todos nós aqui estaremos mortos. Creio que a maioria aqui já passou dos 50, não é? A Bíblia diz que a vida de um homem é 70 anos, são 89. Os mais fortes chegam aos 80. E se a pessoa tomar chimarrão, pode chegar nos 90. Agora, irmão, o que é isso comparado com a eternidade? Então o que é a glória deste mundo, irmãos? A glória deste mundo é nada, é lixo. São Paulo, ele diz, considero tudo como esterco em comparação com o conhecimento do meu Senhor. Irmão, nós temos que continuar vivendo, ganhar dinheiro? Claro que sim. Quer comprar um sítio? Quero também. Você quer um carro novo? Eu também quero. Quer um iPhone novo? Eu também quero. Quer ir para a Terra Santa fazer uma peregrinação? Nós iremos, 2024. Quero que vocês vão conosco. Certo? Isso é legítimo. Deus deixou esse universo para nós usufruirmos. Tudo que existe no universo é para o homem usufruir. É dom de Deus, é dádiva divina. Tecnologia, terra, sabores, gastronomia, tudo. Mas pelo amor de Deus, irmãos, desde que isso nos santifique, não nos corrompa, não nos condene. Porque Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Perder a sua alma, irmãos. Por isso que a Bíblia fala assim: não invejes os pecadores. Às vezes a gente olha para o sujeito, o cara não vai na igreja, o cara não se confessa, o cara não jejua, o cara não faz bem, o cara dorme com todo mundo, consome tudo que é droga, vive bêbado, só ganha dinheiro. E a gente, puxa, mas isso que é vida, né? Certo? Não sei, irmãos. Eu acho que a pessoa vai morrer um dia e tem que apresentar suas obras diante de Deus. O que fez com o dinheiro? O que fez com a sua inteligência? O que fez com a sua capacidade de persuasão? Você sabe que Jesus revelou a Santa Faustina Kowalski que muitos dos grandes, dos piores homens da história, tipo Stalin, Hitler, essa turma, não é? Eles foram eleitos por Deus para serem grandes santos, sabia? Mas se perverteram no caminho, deixaram de ter fé, de ter esperança, de ter caridade, e viveram senão para satisfazer todas as suas cobiças, as suas ambições desmedidas. E claro, irmãos, a Bíblia diz: quem semeia na carne colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Nós temos uma oportunidade hoje aqui, por isso que mais do que a gente falar sobre fé, esperança e caridade, nós precisamos viver isso, praticar, correto, irmãos? E óbvio que
Isso custa! Custa a gente ser santo? Claro que custa. A maioria dos homens, dos batizados, querem o bônus de uma vida feliz, abençoada, próspera, mas não querem o ônus para alcançar tudo isso. Não é? Querem os milagres do Senhor, mas não querem viver sob o senhorio do Senhor dos milagres. Querem querem a salvação, mas não querem carregar a cruz, que segundo Santa Rosa de Lima, primeira santa das Américas, a cruz, fora da cruz, não existe outra escada por onde se pode subir ao céu. Por isso que vocês têm a cruz ali, ó, desenhada no peito de vocês ali, para lembrar isso, viu? Porque não existe outra escada para subir ao céu senão pela cruz. Irmãos, olha, a vida da gente não é somente um combate, é um árduo combate, certo? É um árduo combate. Nós temos 3 inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. O inimigo dentro de nós, que é a concupiscência da carne, é essa força, essa inclinação que nos arrasta, né? Ai, opa, precisa derrubar, mas aqui, tem água aqui, né? Mas vem cá, meu irmão, vem cá, você está rindo, você vai ver. Então, aqui a concupiscência, ela pega a gente e arrasta, né? Vem pra cá, arrasta. Obrigado, meu. Então ela arrasta a gente para o erro, isso é o inimigo dentro de nós. E a gente sabe a força que tem a carne, né? A gente sabe. Cada um sabe como é que a carne ela grita por satisfação, ela, igual aquelas crianças, né? Você já levou teu filho no supermercado, no shopping, daqui a pouco dá-lhe grito, dá-lhe berro, e a criança se joga no chão, eu quero, e a mãe arrastando, já viu essa cena? A carne é exatamente isso. O espírito não, o espírito ele é suave. O espírito ele faz um soprinho assim, ó. Ele é suave. Precisa ter uma sensibilidade, uma escuta, uma sintonia. E se você não tiver oração, meu irmão, pode esquecer. Você não consegue ouvir o espírito. E a carne vai te dominar e coloca em risco a tua salvação. Se não houver oração, se não houver sacramento, se não houver a palavra de Deus na sua vida, é só música mundana, é só literatura mundana, é farra, é só ambiente mundano, pronto, o Espírito ele foge. Está na Bíblia, está no livro de sabedoria aqui, o Espírito Santo fugirá da perfídia. Aí você não vai conseguir ouvir a Deus. Eu já até me desfiz da minha televisão em casa, não tenho mais. No lugar eu tinha televisão, eu fiz um altar, fiz um oratório. Porque eu era muito documentário, assistia documentário dia e noite, eu gostava, ficção científica, tecnologia, ficava fascinado, esquecia de rezar, esquecia de ler a Bíblia, dei a minha televisão. Lá. Agora tem um oratório e uma poltrona que fico rezando lá, escutando, lendo livros de espiritualidade. Então, irmãos, cuidado, para que a carne não assuma as rédeas da sua vida. Cuidado. A Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para não cair, porque quanto maior a altura, pior é o tombo. Vigilância, oração. Olha, nós começamos agora vigílias e adoração. Vigílias e adoração. Nós começamos à meia-noite, vamos até às 6 horas da manhã. Já realizamos 20 consecutivas. A última foi agora aqui na Igreja São Sebastião. 20 vigílias consecutivas da meia-noite às 6 da manhã. Com o Santíssimo exposto sobre o altar. E sempre encerramos com a Santa Missa. E agora na Quaresma, além dessas vigílias, estamos fazendo todo sábado lá na São Sebastião, começa a missa às 7h30 e vai até a meia-noite durante a Quaresma. E dia 25 próximo tem a próxima vigília da meia-noite às 6 da manhã. Para não deixar a carne assumir a rédea, viu, irmão? Não é só a carne.
É o mundo, é o segundo inimigo, o inimigo dentro de nós, o inimigo à nossa volta, que é o mundo, não é a criação, não, é a mentalidade do mundo, a mentalidade da ideologia do gênero, essa mentalidade de quem pode mais chorar menos, da corrupção, do sexo desenfreado, esse mundo que idolatra, né, o poder, o prazer e o ter, né? E as pessoas vendem a alma ao diabo para ficar de bem com o mundo, por isso que a Bíblia diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Né? Esse mundo é terrível. É o mundo que declara a morte de Deus, é o ateísmo prático, né? O problema é que, conforme disse o Papa Bento XVI, a declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque é a declaração da morte do homem. É a declaração da morte do homem. É um mundo que não quer mais saber de Deus. Deus é um estorvo. Jesus, ele tem que ser colocado de lado. Não é mais Jesus, agora é uma nova era, New Age, né? Acaba a era de peixe, sai Jesus de cena, agora entra a Maitreya. Então vamos fazer, todas as religiões são boas, né? Vamos fazer uma religião universal, né? Pronto, e sai o cristianismo de cena. E nós estamos vivendo um mundo pós-cristão. Ninguém mais obedece os 10 mandamentos. Não muda o pós-cristianismo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E Jesus tem a última palavra sobre a história humana. Assim como ele veio, né, humilde, recebeu como trono a cruz, mas ele virá em glória e poder. Você sabe onde é que ele vai descer, irmão? Vai ser lá no Monte das Oliveiras, lá onde nós vamos na peregrinação ano que vem. Isso ele revelou para a beata Ana Catarina Emeriti, que ele vai descer do céu para o Monte das Oliveiras, para julgar os vivos e os mortos, em glória e poder. Então a última palavra sobre este mundo pertence, sobre a história, pertence a Jesus. E nós temos um inimigo acima de nós, que é o demônio, que eu já falei, o ladrão que vem senão para furtar, matar e destruir. Olha, não pense que o diabo é uma fantasia. O diabo, ele é real, irmão. O diabo, ele tem destruído muita gente, mas não porque ele tem esse poder assim à vontade, porque as pessoas permitem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, porcelista. Deus, o diabo não pode, e Deus jamais fará algo em sua vida sem a tua expressa anuência. Correto? É o mistério da nossa liberdade. O diabo não pode, e Deus jamais fará algo em sua vida sem a tua expressa anuência. E é por isso que o inferno não foi preparado para uma alma humana. Por quê? Porque primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, fala assim que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. E Jesus, quando fala da ovelha perdida, diz que ele vai em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Certo? Até encontrá-la. Ou seja, ele vai tomar todos os meios, vai fazer o que está tudo ao seu alcance. Se for preciso derramar o sangue na cruz, ele derrama até encontrá-la. Essa é a vontade de Deus. Então o problema não é Deus, o problema é que o homem rejeita a salvação. Deixa eu falar aqui, já indo para o encerramento. Irmão, você sabe que, por isso que Jesus fala lá em Mateus 25, quando ele voltar, ele vai colocar os cabritos à sua esquerda, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E vai dizer para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, porque tivesses fé, tivesse esperança e tivessem caridade. Correto? Todas as obras de misericórdia, fé, esperança e caridade. E vai se voltar para os da esquerda, os cabritos, e vai dizer o quê? E de malditos para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Porque não tivesses fé, não tivesse esperança e não tivesse caridade. Correto? O inferno não foi preparado para uma alma humana, não.
É uma escolha minha, é uma escolha sua. Eu tenho que escolher hoje aqui. Hoje é dia 6 de março. Eu tenho que escolher a quem eu vou servir, a quem eu vou colocar a carne, o mundo, o diabo, ou eu vou servir o meu Senhor. Uma vida de santidade, de fé, de esperança, de caridade. Não importa o que os outros fizerem, meus irmãos. Não importa o que os outros pensarem. Eu vou fazer o que manda o meu Senhor. Eu vou servir o meu Senhor. Eu vou apostar todas as fichas em fazer a vontade do meu Senhor. Não importa o que me condenarem, o que fizerem, se me matarem. Eu vou para a África agora, em julho. Não sei, se me cortarem a cabeça lá, meus irmãos, que maravilha, que bênção, porque eu vou morrer fazendo a vontade do meu Senhor, certo? Sabe, o melhor lugar do mundo é o lugar onde você está fazendo a vontade do teu Senhor Jesus. Correto, irmãos? E por isso que São Paulo diz que viver para mim, certo? É Cristo, e morrer para mim é ganho. Certo, irmãos? Porque ele viveu na fé, na esperança, na caridade, e pagou o preço, viu? Pagou o preço para isso. Pagou o preço. E aqui está, amados, a Bíblia diz que nós somos comprados por um alto preço. Fomos comprados por um alto preço. E a Bíblia diz que, portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestidos de entranhada misericórdia, que aqui falou a nossa irmã, entranhada misericórdia, bondade, humildade. Eu às vezes, quando eu vou pregar por aí, eu gostaria de levar uma dobradiça. Conhece dobradiça? De porta? Eu gostaria de dar uma dobradiça para cada pessoa que ouve a minha pregação, para a pessoa pegar e ir num ortopedista, num cirurgião, e colocar aqui na coluna cervical, para se dobrar. Sabe? Porque o homem de hoje é um homem orgulhoso, um homem impertigado, emproado, altivo, né? O homem de hoje é que eu posso, que eu tenho, que eu sou. A gente vê isso na televisão, né? Na internet, nos filmes, né? Na verdade, nós somos pó e cinza. Somos pó e cinza. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós também somos imagem e semelhança de Deus. Se formos humildes, doçura, paciência, suportai uns aos outros. Aqui diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo a vossa vida aparecer, também vós aparecereis com Ele aonde? Na glória. Na glória. Aí sim. Aí não terá mais 80, nem 70 anos, aí ninguém vai precisar mais comprar botox, não precisa mais, porque seremos jovens eternamente. Não vai ter mais boleto para pagar, não vai ter mais pernilongo para atazanar ali, não vai ter mais barata voadora, não vai ter mais animal peçonhento, não vai ter mais terremoto, não vai ter mais diabo para ficar oprimindo a gente, instigando a gente ao pecado. E nós viveremos na glória, e nós seremos divinizados, irmãos. Nós teremos um corpo glorioso. Não é maravilhoso isso? Corpo glorioso. E viveremos eternamente na visão beatífica de Deus, gozando delícias que a gente nem imagina. Bom, por toda a eternidade sempre será um cenário diferente, uma comida diferente, sempre será uma música nova. Irmão, não tem explicação, não dá para explicar o céu.
Tem algum texto, Ana Catarina Emerich diz que palácios de beleza indizível, jardins, ruas de ouro, mar de cristal, o céu, meu irmão. Você imagina o dia que você estiver diante dos portões do céu, aqueles portões de 100 mil quilômetros de altura, assim, aqueles portões de ouro se abrirem e Nossa Senhora te receber com aquelas roupas de multicolores, São José, e lá estão os teus parentes, está lá o cunhado, a cunhada, e está lá, meus irmãos, e vai ser e Jesus vem, te abraça, e você vai entrar na glória de Deus por toda a eternidade. Irmão, vale a pena? Vale a pena, irmão, vale a pena. Olha, aproveita cada minuto, cada segundo, viu? A vida é assim, a gente é dureza, é luta, tem que fazer a barba todo dia, tem que lavar a louça todo dia, mas irmão, assim, vamos lá com fé, com esperança, com caridade, nós vamos sim entrar na glória de Deus. Irmãos, que se o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. E de tal forma Deus amou o mundo, de tal forma Deus amou você, que deu o seu Filho único. Deus deteve a mão de Abraão quando pediu Isaac em sacrifício, mas Deus não deteve a mão dos pecadores que crucificaram o seu Filho, por amor de você, para te salvar, para te dar a vida eterna, para abrir para você as portas da eternidade. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer, e crendo tenhamos esperança e façamos a caridade, e assim tenhamos a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos fazer uma pequena oração para finalizar. Inclina um pouquinho a sua cabeça, pode ficar sentado, não tem problema. Amado Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nos apresentamos aqui com toda a nossa miséria, nossos pecados, nossas infidelidades, mas também, Jesus, derramamos o nosso coração diante de Ti com o desejo de uma vida nova, uma vida santa, Senhor. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados e tomamos uma decisão agora, Senhor, de respondermos à Tua graça, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de caridade. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu peço, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo agora, assim como o fogo transforma tudo que toca, transforma agora, Senhor, a nossa mentalidade, o nosso coração, tira do nosso coração tudo aquilo que está impedindo a realização da Tua vontade. Nós queremos, Senhor, nos apresentar diante de Ti irrepreensíveis, puros. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que mudemos as nossas prioridades, para que busquemos o Teu reino em primeiro lugar, para que levemos esperança àqueles que estão desesperados, levemos amor àqueles que estão com o coração cheio de ódio, Senhor, e socorramos os que estão em dificuldade. Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo e faz de nós homens novos, mulheres novas, Senhor, que tenhamos a Tua mente, o Teu coração, e que todas as nossas emoções sejam as Tuas, e que a nossa humana vontade, Senhor, esteja em perfeita e total conformidade com a Vossa divina vontade. Manda sobre nós o Teu Espírito, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Desarma, Senhor, eu peço pelo poder da Tua cruz, toda a cilada do diabo, Senhor, que de todas as maneiras tenta nos perder, nos desviar. Desfaz agora, Senhor, pelo poder do Teu sangue, todo o laço do demônio que nos mantém presos aos pecados, vícios, e dá-nos a graça de um rompimento definitivo com todo o pecado,
uma decisão, Senhor, firme de vivermos a santidade, porque essa é a vossa vontade, o nosso respeito, a nossa santificação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Deus. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós encerramos a transmissão também.